Bem, bom dia para vocês. Hoje a gente vai começar a aula sobre o trabalho do Friedrich Kittler, né, que é um teórico da mídia, enfim, que eu acho que vai tratar essas questões que, pelo menos, assim, interessam aqui no curso. Mas, antes de começar, queria só fazer um pouquinho assim de uma pequena recapitulação, né, sobre o que a gente tem conversado, sobre o que a gente tem discutido, enfim. Então, eu queria falar um pouco sobre como, né, o Paul Virilio, né, que foi esse autor que a gente leu, né, a gente leu Guerra e Cinema dele, ele é uma espécie de prólogo para o que eu estou querendo fazer aqui, né? Como eu acho que deu para ver, no livro Guerra e Cinema, o Virilio ele vai tentar meio que traçar uma continuidade, né, ou melhor, as várias continuidades que existem entre a esfera militar e a esfera cinemática, né? Mostrando não apenas como um é influenciado pelo outro, mas como cada um desses campos vai mobilizar o outro para os seus próprios fins, né? Então, assim, a gente vai ver tanto o cinema se desenvolvendo a partir da importação de tecnologia militar, né? Tecnologia perceptiva, né? Para ampliar as suas capacidades, como a gente também vai ver um mundo do cinema sendo mobilizado para fins militares, né? Uma vez que a operação militar ela vai se tornar cada vez mais algo que diz respeito ao domínio da percepção, né? Mas essa questão ela me interessa, né? Não só pelo contexto específico, né? Ou seja, sobre o que ela diz sobre o mundo da guerra e tal, mas por uma coisa que o Virilio vai apontar ao longo do seu livro constantemente, que é um certo movimento de desrealização da percepção, né? E o que a gente vê nesse processo é o que a gente vê nesse processo é uma espécie de marginalização da percepção humana, né? E que vai sendo aos poucos substituído por o que ele vai chamar de uma máquina da visão, né? Então, assim, diante de proporções cada vez maiores, escalas incomensuráveis, né, a capacidade humana de captar, processar e sintetizar os eventos que ela experimenta vão se tornando cada vez mais obsoletas, né? É só a gente pegar aquele exemplo que ele dá, né, que você tinha, né, sei lá, na guerra pré-napoleônica, você tinha um general, ele conseguia olhar o campo de batalha, ele conseguia enxergar tudo, pensar, processar e já transmitir as suas ordens. Bem, isso vai se tornando cada vez mais difícil, né? Quando não apenas a gente tem as escalas numéricas das guerras contemporâneas, mas também quando essas guerras se tornam cada vez menos mediadas por agentes humanos, né? Ou seja, quando você tem cada vez mais mísseis, tanques, armas automáticas, enfim, todo o pacote. Então, assim, na medida então que esses eventos, né, vão tomando proporções maiores, a capacidade humana de processar essas informações ela vai ser substituída por procedimentos que são mediados, né, por inovações técnicas, que acabam também sendo, por fim, né, eventualmente, compreensíveis apenas para esses aparatos técnicos. Né? É só a gente pensar, por exemplo, na ideia de que, sei lá, digamos que a gente tem uma coleta de uma quantidade de informação, né, de dados, e esses dados assim só poderiam ser capturados, sei lá, por um computador, né? Assim, a gente pode pensar como os sites, redes sociais, né? Elas ficam capturando todas as informações que a gente produz, né? Todos os cliques, todos os sites em que a gente vai, todos os links em que a gente vai, qual é a conexão entre os links, né? Tudo isso vai gerar uma quantidade absurda de dados, né? E por mais que eu possa ficar vendo cada dado individualmente, eu não consigo processar eles, né? Então, assim, com o tempo, não apenas os estímulos vão sendo apreendidos de maneiras que a gente não tem como produzir, captar, né? Mas eventualmente a gente não consegue sequer ler eles, né? Então, assim, o que eu acho que o Virilio vai desenhando, né, nesse livro dele, é uma espécie de história
em que não são mais nós, né, sujeitos individuais, né, não somos mais nós o aparato perceptivo que delimita uma situação qualquer, né? Ou seja, não é a nossa percepção que importa. E a gente vê isso, sei lá, de uma forma bem boba, né? Mas a gente vê isso diante de qualquer conhecimento técnico, né? O que é um conhecimento técnico? Né? É um tipo de conhecimento que, de alguma forma, é mediado por procedimentos, por uma metodologia, que tem como objetivo transcender, né, a nossa intuição, a nossa opinião de um sujeito qualquer. Né? Então, assim, isso é, digamos assim, um pouco assim um resumo, né, do que interessa no Virilio, né? Ele vai interessar então como uma espécie de prólogo, né, para que a narrativa que eu estou querendo construir aqui, né, enfim, e como sempre eu acho que estou naquele momento em que eu começo a ver que está meio excessivo demais o que eu planejei para o semestre, né? Mas enfim, bola para frente. Mas enfim, o Virilio ele seria uma espécie de prólogo, né? Mas assim, um prólogo para uma história que eu espero que seja mais precisa, né? Porque assim, não apenas o estilo do Virilio, né, como vocês devem ter visto, é errático demais, né? Ele fica mudando de ideia do que ele está falando de um parágrafo para outro, mas eu suspeito que ele olha para esses eventos, né, de uma maneira meio fritada demais, né? Eu acho que é difícil ler ele e não ficar lembrando assim daquele medo, daquele pavor, né, de uma galera meio prepper, né, meio doomsday prepper, né, que é tipo aquela galera que é hiper apocalíptica, que fica construindo bunker, enfim, geralmente isso é coisa de americano, né? Mas eu acho que é uma imagem suficientemente disseminada, né, para a gente conseguir, pelo menos assim, para quem vê filmes, né, e não precisa ser qualquer filme chique, né, mas para a gente identificar essa figura, né? Então, assim, o Virilio ele é uma espécie de porta de entrada, né? Pelo menos no contexto desse curso, para alguém que parece tratar desses temas, né, com um pouco mais de cuidado, né? E essa pessoa é o Friedrich Kittler, né, esse teórico da mídia. E para isso, né, a gente vai começar com o seu livro Mídias Ópticas, né? Esse livro aqui, né? Bonito, que eu fiquei escaneando durante horas o prefácio e a introdução, né, para disponibilizar. Importante apoiar, né, os meios corretos de compartilhamento de informação, né? Mas, enfim, no seu livro Mídias Óticas, ele vai tentar traçar um desenvolvimento do que ele está chamando de mídias óticas, né, que a gente vai ver o que é, desde a invenção da câmara obscura até o computador, passando pela lanterna mágica, pela fotografia, pelo filme e pela televisão, né? Então, assim, eu vou explicar o que é a câmara obscura, né, para quem não sabe. Mas, enfim. Antes de começar, eu queria só comentar duas coisas que o Kittler menciona bem no início do livro, né, no prefácio, e que é uma afirmação que eu confesso que eu acho que talvez eu levei um pouco a sério demais, né? Enfim, vocês podem julgar isso depois, né? Mas o Kittler vai dizer: todo curso sobre mídias óticas deveria começar com um louvor ao astro que revela aos olhos aquilo que é visível, né? Então, assim, você vê que já de cara ele põe ali o sol numa relação com as mídias óticas em geral, né? A minha forma de ler isso, né, é que o sol é a mídia ótica original, de certa forma, para o Kittler, né? Mas, enfim, só um pouco de contexto, né? Eu acho que, assim, que às vezes isso parece meio esquisito, mas o Kittler, ele era uma pessoa, assim, ele era um teórico de mídia que, enfim, estudava, né, filme, gravação de som, máquina de escrever, enfim, ele é um cara super ligado, né, nesses componentes técnicos e tecnológicos, né? Um dos seus livros mais famosos, que se chama é difícil traduzir, né? Porque um amigo meu que fala alemão fala que o título é intradutível porque já é alguma coisa, mas ao mesmo tempo, enfim, o pessoal traduz, né, por redes de discurso, né? Eu não vou tentar falar o nome desse livro em alemão porque eu não sei falar essa língua bárbara.
Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia do tipo de investigação que o Kittler faz, esse é um livro que basicamente tenta traçar as transformações que a escrita digitada, né, tem no pensamento, né, ao longo do século XIX. Então ele vai desde o início do século XIX, antes de você ter, digamos assim, a máquina de escrever, e aí ele fica falando sobre como é que era escrita de gente tipo Goethe, né? E aí depois ele vai até o final do século XIX e pega gente como Nietzsche, né, que era um entusiasta da máquina de escrever. Mas enfim, então assim, o Kittler ele é uma pessoa totalmente assim, né, enfim, sabia programar, né? Ele fala isso, né, que se você não sabe programar, você não tem como falar de tecnologia sem saber programar, né, digamos assim. Falar de computador sem saber programar. Mas apesar disso, no final da carreira dele, ele teve assim sei lá se é uma iluminação, qual é a questão, mas ele começou a estudar de maneira muito louca a Grécia Antiga e a questão do amor na Grécia Antiga. Na verdade, é uma parada muito, muito boa, porque assim, ele é uma pessoa total, assim, todo o desenvolvimento tecnológico é fruto do complexo industrial militar, né? Ou seja, os avanços técnicos têm essa contraparte militar que está sempre embutida. Ele é muito influenciado pelo virílio. Então, assim, ele estuda guerra e tecnologia, e aí no final da vida dele, ele está estudando o amor e a música, né? E, enfim, então, e ele tem uma pira muito esquisita com os deuses gregos, que ele, você nunca fica sabendo assim direito se ele está sendo irônico ou não, sério ou não, quando ele fala sobre Afrodite, quando ele fala sobre Eros, quando ele fala sobre, enfim, sobre os deuses gregos, né, e a sua existência, né? Mas enfim, isso é só para marcar, né, que quando ele fala assim, todo o curso sobre mídias óticas deveria começar com um louvor ao astro, né, que seria quem? Seria Apolo, né, que é o astro, que é o deus solar, né? Isso é um pouco sério, né? E por isso que eu resolvi tentar levar a sério essa primeira frase, né? E eu acho que ela faz muito sentido, né? E assim, eu não sei se isso é um pouco o feitiço que eu sofri diante dos versos que ele cita da Ingeborg Bachmann, né? Que ele vai dizer, esses versos realmente eu acho que são lindos demais, né? Ela vai dizer, não há coisa mais linda sob o sol do que estar sob o sol, né? E eu acho assim, quando eu estava preparando essa aula de hoje, né? Eu tava torrando no sol, né? Era sábado de manhã e eu não sei se eu estava assim meio enfeitiçado, se eu estava com o cérebro fritado do calor que estava, né? Porque, enfim, a luz estava batendo em mim quando eu estava aqui no computador. Então, assim, não sei se é o calor insuportável, mas eu não consigo não achar é, esse calor, esse sol, essa luz, eu não consigo não achar ela gostosa, né? Eu não consigo não achar ela agradável. Inclusive, eu tô até meio triste hoje porque o dia tá meio nublado, mas tá calor. Então, assim, que merda, né? É o calor sem o sol. Mas, então, assim, eu lembro que quando eu estava, enfim, preparando, né, eu estava pensando, né, curtindo a luz, assim, de certa forma. Estava meio triste de estar em casa, de não poder estar numa piscina, né, enfim, na praia, enfim, em qualquer lugar, não importa, né? Mas eu fiquei assim, só triste quando eu li esses versos, né, meio que triste por não poder estar de boa no sol, porque de fato eu acho que é uma coisa muito gostosa. E assim, seja pelo fato de que a luz solar, né, ela torna desnecessário qualquer apelo para a iluminação externa, né? E a gente, enfim, quando você precisa filmar qualquer coisa, você percebe o quanto que a luz do sol é bizarramente diferente, né? Porque parece que as luzes artificiais elas são sempre insuficientes, elas sempre precisam ser localizadas num certo ponto específico, né, para seu ponto de emissão. Claro que com o sol você também tem que negociar certas coisas, mas é muito diferente, né? Muito diferente você gravar uma coisa com uma luz natural, né, e com uma luz artificial. Mas seja então pelo fato de que, enfim, é uma luz melhor, né? Mas eu acho que também tem um outro fator assim que me leva, digamos assim, a sentir esse desejo pelo solar, que é o fato de que tem a impressão que o sol ele traz consigo a melhor versão de todas as coisas que a gente vê, né? E sei que tá um pouco cafona e místico assim, mas de novo, você tem que lembrar que estou tentando levar muito a sério o que o Kittler está falando, né? E eu acho que o esquisito disso, né, dessa questão do sol,
é que essa beleza, né, não é só um elemento estético. Ou seja, não é apenas que as coisas aparecem mais bonitas no sol. E, de fato, eu acho que as coisas aparecem mais bonitas no sol, né? Eu acho que eu não tenho nem um pouco, assim, desse ar desejoso de um frio, montanha, neva, enfim. Eu acho que isso aí, para mim, isso é uma baboseira completa. Mas, enfim. Mas eu acho que também tem algo que a gente precisa lembrar sobre o sol, né? Que é um elemento que eu vou chamar de vital e um outro que eu vou chamar de existencial, né? Com relação ao vital, eu acho que isso é meio doido quando a gente pensa nisso, né? Mas assim, a mesma luz que ilumina e torna o mundo comensurável, né? Ou seja, que torna as coisas visíveis para a gente enxergar, que traz visibilidade, como diz o Hitler, ela vai ser também a causa da nossa subsistência, né? E assim, eu estou longe de ser qualquer pessoa envolvida com biologia, né? Qualquer pessoa que estudou isso a sério, embora, enfim, sou fã, mas, enfim, o que eu sei disso? Nada. Mas eu lembro muito bem de aprender no colégio como a cadeia alimentar ela tem como um dos seus pontos focais de produção de nutrientes, desses que vão percorrer, né, a cadeia alimentar, na operação de fotossíntese, né? Ou seja, pegar a energia solar, né, que é o que as plantas fazem, e transformar em nutrientes, né? Então, assim, nós, humanos, a gente obtém a energia solar não porque a gente faz fotossíntese, né? Mas porque a gente consome ou plantas ou a gente consome animais que também, por sua vez, o elemento da planta, né, foi convertido em nutrientes, em outros tipos de nutrientes, mas enfim. A questão é que a gente ou consome a planta diretamente ou a gente consome indiretamente, né? Então, assim, é meio louco, assim, mas sem a luz solar, a gente não estaria aqui no mundo, né? Em termos biológicos, né? A gente depende dela. Então, assim, o Sol, ele é aquilo que, de cima de nós, constitui o nosso mundo, né? Mas, assim, além desse sentido biológico, eu queria marcar um outro sentido que é existencial, né? Que é mais, talvez, mais intangível. E talvez, por isso, seja um pouco difícil falar disso sem ser um pouco cafona. Então, assim, eu peço que vocês perdoem assim, a minha cafonice, né? Mas, enfim, eu estou tentando, né, levar a sério o elogio ao astro solar. Né? Então, acho que eu já perdi esse bonde faz muito tempo. Mas para conseguir falar, então, desse elemento existencial do Sol, eu vou contar uma pequena anedota, né? Que acho que foi a primeira vez que eu me deparei assim, com o Sol como algo, como uma diferença que faz diferença, né? E assim, eu estava fazendo intercâmbio, né? É, durante a minha graduação, né? Eu estava na França e eu estava fazendo um curso na faculdade, né? Que era um curso para aprender francês, meio que para aprender francês, né? A partir de textos literários. E a gente lia os textos na aula, né? Eram pequenos trechos, né? De clássicos e a gente comentava, né? E a professora, que era uma figura ótima, divertidíssima, ela frequentemente ela pedia para a gente dividir as impressões, falar o que marcou a gente de um texto, né? E numa certa ocasião, a gente estava comentando um texto do Gustave Flaubert, né, um escritor francês do século XIX, e a gente estava comentando os diários de viagem dele ao Egito. E eu lembro que no texto, a figura do sol, da luz, do calor, ela aparecia com grande frequência, né? E ela ficava se repetindo, né? Ele ficava comentando isso direto. E eu lembro que eu falei isso para a professora, né? Olha, eu acho isso muito estranho. Eu não estou entendendo essa fixação dele com o sol. E, e a professora, né? Que, como eu falei, era uma figura, assim, ela era demais, né? Ela era divertidíssima. Ela olhou para minha cara, assim, meio puta, se segurou e só perguntou de que país eu era, né? Ela sabia de que país eu era. Ela sabia que eu era do Brasil. Quando eu disse que eu era do Brasil, ela riu, né? Enfim, aquilo era só um gesto retórico. E ela apontou para a janela, né? Isso, assim, parece uma anedota fake, mas, assim, é verdade isso, gente. Eu fiquei com vergonha, né? Ela apontou para a janela, era um céu nublado pra caralho, como todos os céus naquela cidade, né? Todo dia era um dia feio. E ela falou, é óbvio que você não entende, né? Você mora no Brasil, você tem sol, né? Você está habituado a isso.
E é engraçado isso, né? Porque eu nunca tinha pensado no sol como algo que pudesse fazer falta, né? Meio bobo isso, né? Enfim, mas de fato era algo que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Morando aqui no Rio de Janeiro a minha vida inteira, né? E como se ele fosse uma espécie de luxo, né? Seus efeitos, como se ele tivesse um efeito para além de tornar o mundo mais navegável e para além de trazer assim alimentos para nós, né? Tinha uma espécie de elemento afetivo envolvido na relação com o Sol, né? O Sol não era só algo para navegar, não era algo para, né, dar vida, era algo que dava uma espécie de sentido, né? Mas um sentido meio existencial, né? E é por isso que eu não consigo deixar de admirar, né? Enfim, os versos desse Neo Philippe Dillon, né? Que, enfim, que é o Victor Clay, que na sua música O Sol, né, parece aquela música O Sol dele parece uma apologia contemporânea ao Apolo, né? Porque tem um momento que ele fala: o seu brilho é o meu abrigo e toda vez que você sai o mundo se distrai. Toda vez que você sai o mundo se distrai. Eu acho isso assim, eu realmente assim, eu não tô consumindo essa música ironicamente, né? Tanto que eu fiquei escutando essa música o sábado inteiro enquanto eu estava preparando a aula, né? E realmente, eu acho que essa música é maravilhosa, né? Porque assim, é isso, né? Tem que ser um surfista, né, para fazer uma apologia ao sol, né? Pelo menos alguém que está nesse ethos de surfista, né? Uma coisa meio Philippe Dillon. E, enfim, eu acho que realmente assim ele consegue captar, né? Eu falo isso sem nenhuma ironia, né? Algo sobre o aspecto existencial do sol, né? Mas, fazendo um pouco um salto, assim, em termos de, pelo menos assim, de pretensa erudição, tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o Sol, né, que, enfim, mais sério, né, que é a presença do Sol num dos momentos mais importantes da história da filosofia, né? Embora talvez seja também um dos momentos mais difíceis de entender, né? E eu estou falando aqui de um pequeno, enfim, um pequeno trecho, né, que depois é ampliado, né, mas é um pequeno trecho da República do Platão que é, digamos assim, é o centro secreto da República do Platão, né? Porque assim, tem um momento, né, tem dois momentos, na verdade, no pensamento platônico que o Sol ou algo solar é essencial na construção teórica, né? Tem algo na República e tem algo no diálogo Fedro, né? Enfim, vou falar sobre a República aqui, né? E no caso da República, o Sol ele aparece naquilo que a gente vai chamar, né, que é a analogia do Sol, né? E o que é isso, né? Ao longo do diálogo, só para dar um pouco de contexto, o Platão está muito preocupado em discutir o conceito de justiça, né? Sobre isso que é a República, sobre isso que são aquelas, sei lá, 400 páginas, enfim, imenso aquele livro, né? Mas assim, ele pensa a questão da justiça, aí da questão da justiça ele vai para a questão do bom governo, né? Aí do bom governo ele vai para a questão de, bem, quem é adequado para exercer o bom governo? E então ele vai para questões pedagógicas. Das questões pedagógicas ele vai para o próprio filósofo como aquela pessoa, né, que deve ser o governante, mas o filósofo deve ser o governante porque ele teria um saber específico que seria o saber daquilo que permitiria ele reconhecer a justiça, né? Que seria o quê? Né? Seria você conseguir ter um conhecimento da ideia do bem, né? Ou seja, porque o bem, pelo menos no contexto da República, é a ideia central do pensamento platônico, né? Então, assim, em algum momento do livro 6 da República, o Platão, né, por meio do Sócrates, ele vai levantar a hipótese de que há um saber específico para governar, né? E que esse saber depende de uma ideia específica, a ideia que seria a ideia mais importante de todas as ideias, né? Se localizando, ou seja, de certa forma, acima das outras, na medida que ela é a condição das outras ideias, né? E essa ideia, como eu falei, é a ideia de bem. E essa ideia é muito difícil de entender, né? E até hoje se discute o que é essa ideia de bem, porque de fato não é claro o que o Platão está chamando de ideia da ideia de bem. Mas para tentar explicar isso, ele vai apresentar ela em 3 fases sucessivas, né? Uma delas que é muito famosa, que é o mito da caverna. Mas antes do mito da caverna,
você vai ter primeiro uma analogia da ideia do bem com o Sol, né? Aí depois você vai ter uma coisa que a gente chama de a imagem da linha dividida, né? Que é uma coisa que eu não vou falar, mas enfim, que é também importante. E só depois vem o mito da caverna. Então, assim, o mito da caverna, ele depende dessa questão, né? Desse contexto, e depende também dessa analogia com o Sol. E como é que funciona isso, né? Bem, na analogia do Sol, o Platão vai dizer que a ideia do bem ela tem um funcionamento semelhante ao Sol, né? Que, que entre a nossa capacidade de ver o que a gente vê e o que a gente vê, tem sempre um terceiro elemento, que é o que permite que a gente veja o que a gente vê, né? Ou seja, no caso, tem o Sol com a sua iluminação. Então, assim, a gente tem um aparelho óptico natural, né? Que é o nosso olho, que seria dependente de um aparelho óptico externo, que é o Sol. Por quê? Porque é isso, né? Para eu ver alguém, e a gente sabe como é que funciona a visão hoje em dia, mais ou menos, né? Você tem a luz que reflete na pessoa e aí bate na gente. Então, assim, a gente depende da luz, né? Para ver alguma coisa. Então, o nosso olho, que é um aparelho de captar, processar informação, ele vai conseguir fazer isso com auxílio de um terceiro elemento, né? Que está acima de nós. E assim, essa ilustração, né, que é tão enigmática quanto sedutora, ela é interessante porque, de fato, ela parece marcar o Sol como uma mídia óptica, né? Ou seja, um aparelho técnico, né, embora não feito pelo homem, que permite mediar as nossas imagens e torná-las reais. Ou seja, se a gente vê, é por conta do Sol, ou seja, por conta desse aparelho externo a nós, né? Externo a ponto de embaralhar as diferenças entre o interno e o externo. Agora, sim, certamente, né, tem uma leitura que é possível, né? Seria possível encontrar nessa analogia um comentário sobre o Sol como um aparelho de visibilização natural para o homem, né? Acho que isso é uma forma de ler a República, né? Delimitando a relação autêntica com a visão a partir do Sol, né? Como se fosse a forma mais autêntica de ver fosse por meio do Sol. Mas eu não sou muito fã, porque eu acho que, na verdade, como é que vai ser autêntico essa porra que é imenso, que tem uma distância incomensurável para nós, né? A verdade é que eu acho que esse terceiro elemento, né, externo a nós e absolutamente fora do nosso controle, ele parece ser antes aquilo que força a gente a já passar para algo que não é natural, né? Que não é nosso. Porque se tem algo que definitivamente não é do nosso controle, é o Sol. Então, assim, se fosse uma questão de elogiar uma autenticidade e uma originalidade, eu acho que o olho deveria bastar, né? Mas não é o caso, né? Ele fala que tem o olho, mas assim, tem um terceiro elemento. Em seguida, né, no mito da caverna, a gente vê essa imagem do Sol ainda mais complexificada a partir da oposição, né, entre fontes de luz natural, né, como o Sol, e as artificiais, né, porque no mito da caverna você vai ter um fogo que ilumina as sombras da caverna, né? E assim, só para resumir um pouco o que acontece, né? Basicamente a gente tem alguém preso numa caverna, né? Uma pessoa que só consegue olhar para frente, né, para a parede de uma caverna, porque ela está presa, está agrilhoada, né? Eu amo essa palavra, grilhões, agrilhoada. Mas enfim, a pessoa ela está agrilhoada e ela só consegue ver sombras que aparecem na sua frente, né? E como isso é tudo que ela vê, ela acha que aquilo é a realidade, né? Ela acha que aquilo são as coisas mesmas. Mas aí, após ela conseguir se livrar dos seus grilhões, né, e começar a subir na caverna, primeiro ela vê que aquilo que ela via não era apenas assim, não era a realidade, né? Aquilo que ela via era a sombra de fantoches produzidas por uma luz artificial, né? E assim, bem, eu acho que assim, a gente às vezes fica com uma ideia, né, de que quando você está em um lugar escuro, basta você acender uma lanterna que vai tudo ficar claro. Mas qualquer pessoa que esteve numa situação realmente de uma escuridão, né, sem iluminação, tipo postes, essas porra, sabe que é uma merda, né? Uma lanterna, qualquer dessas coisas não ilumina porra nenhuma, né? Que é escuro pra caralho, mesmo que você esteja com uma fonte de luz artificial, né? Então, assim,
é uma coisa que eu acho que é importante a gente marcar, né? Mesmo que tenha uma iluminação artificial na caverna, ela é muito fraca, né? Mas, enfim, a pessoa continua a subir a caverna até que ele finalmente sai dela. Ele vê as coisas que de fato são iluminadas, né? Inclusive, assim, se eu me lembro bem, ele vê primeiro as coisas e só depois ele olha para o sol, né? Que é o que ilumina essas coisas e torna elas visíveis, né? E eu acho que, assim, é nesse ponto só que ele consegue enxergar as coisas com mais nitidez, né? Depois o cara tenta voltar para a caverna, enfim, fica ameaçado de morte, enfim, é uma puta treta, mas não vou entrar nesse mérito. Mas é óbvio que, enfim, dá para ler de muitas formas o mito da caverna. Mas o que eu queria marcar aqui, ainda mais assim, com relação ao que a gente está falando, né, é como a visão das coisas que não são simples fantoches, ela também depende de um terceiro elemento, né, que é o sol. Então, assim, ela depende da luz. Não basta você ver as coisas tal como elas são. Você precisa da luz, né? Você precisa de uma mídia ótica. Só ela que permite que as coisas ganhem de fato nitidez, né? Então, assim, de fato, mais uma vez aqui o sol pode aparecer como uma figura natural, né? Mas eu acho que uma forma de ler essas diferenças é como uma tentativa de, ao menos, elaborar diferentes formas de construir o espaço da visibilidade, né? Claro que isso pode ser uma passagem, posso estar passando pano para Platão, né, porque eu gosto dele, mas, além disso, se a gente pensa também que o movimento em direção ao Sol é relacionado ao movimento em direção ao saber, a gente pode ver que essa relação não pode ser de alguma forma originária, né? Mas é algo que justamente depende da gente entrar em relação com aquilo que nos é externo para sairmos de nós mesmos, né? E assim, só para explicar um pouco isso, né? Porque assim, o que está implicado nisso, né? Porque assim, eu certamente não sou uma pessoa que acredita em investigações filológicas mágicas, né? Assim, aquela coisa de pegar uma palavra, aí ver a etimologia, enfim. Acho que o pessoal de filosofia geralmente faz muita besteira com isso. Mas, pelo menos, sobretudo quando está pensando em termos causais, né? Tipo, a palavra, o conceito tal quer dizer isso porque no grego quer dizer isso a palavra. Isso é besteira para mim. Mas eu acho muito cômodo que, de fato, a palavra teoria em grego, que é, ou seja, é a palavra que começa a usar para filosofia, né, de certa forma, ela está relacionada à visão, né? A teoria é ver através, né? Pelo menos segundo me constam as minhas fontes, né? E, e bem, o que tem de interessante no pensamento platônico, né? E aqui é um pouquinho sobre o pensamento platônico, assim, bem reduzido, né? É que as ideias que condicionam a nossa experiência, elas estariam fora de nós, assim como o sol exterior a nós, né? Ou seja, para dar um exemplo, né? Se eu vejo que alguém está sendo corajoso, é porque, pelo menos no pensamento platônico, né, embora isso é bem elaborado, né, de forma lenta e tal, mas é porque a coragem, eu tenho uma ideia de coragem e aí eu percebo na ação que eu vi a coragem. Só que o que o Platão vai falar é que, assim, por que a ideia está fora de nós? É que, se eu tento falar sobre o que é coragem a partir do que eu estou falando, é inevitável que eu vou me deparar com uma série de equívocos que tem a ver com a maneira como outras pessoas veem coragem, né? Como outras pessoas conceituam a coragem. Então, assim, o esforço dialógico, né, que tem na obra do Platão é um pouco esforço para você sair da sua opinião em direção a uma posição impessoal, né, que é a própria filosofia, né? Então, assim, é só para marcar, né, que assim como o Sol, as ideias estão fora de nós, né? Então, assim, é interessante, eu acho que, enfim, esse é um detalhe, né, que parece até que o Platão está se apoiando num modelo de produção da visão, né, uma visão mediada por um aparelho externo, para pensar a própria natureza do pensamento, né? Agora, isso, né, requer, claro, né, ver se essa analogia entre visão e pensamento procede, né? Isso requer uma investigação muito mais alongada, né, que inclusive pode contradizer essa impressão que eu tô aqui, né? Mas eu acho que já deixa pelo menos a gente ver que a questão das mídias óticas, ela tem de fato raízes bem longas, né? Se a gente leva a sério o dito do Hitler de que deve-se começar qualquer curso sobre mídias óticas com um louvor sobre o sol, né? Então, assim, retornando para o Hitler,
talvez a gente talvez a gente consiga agora ver que, em certa medida, o que ele quer fazer nesse seu livro, né, é explorar as visibilidades que são construídas artificialmente, né? Porque, como ele mesmo diz, as mídias óticas, pelo menos na narrativa que ele está construindo, né, eu vou citar, tratam-se de artes e de técnicas como modos completamente distintos de deslocar os limites da visibilidade por meio do abuso ou a revelia do sol. Então, assim, para fazer isso, é necessário você identificar os princípios que organizam a percepção ótica na modernidade, né? O que implica, mesmo num momento bem artesanal, mesmo num momento em que as mídias óticas são artesanais, né, que é o caso do Renascimento, isso implica a gente estudar e analisar o elemento técnico-científico dessas mídias, né? Ou seja, porque a gente precisa entender, né, que esse processo de construção e organização da percepção não é instantâneo, né? E não começa simplesmente com a invenção dos aparelhos que a gente reconhece como técnicos, né? Geralmente, né? Como a câmera fotográfica ou a câmera de filmagem. O que o Hitler vai falar, né, e vai tentar elaborar em seu livro, né, é que tem toda uma pré-história dessas mídias com uma fase artesanal em que o aparelho técnico ainda não é exatamente o que ele vai ser, né? É um momento em que o nosso olho, o aparelho óptico por excelência, né, o aparelho óptico natural, ele acaba sendo complementado por instrumentos externos que pouco a pouco vão se desprendendo do nosso corpo a ponto de eventualmente inverter a relação de domínio-dominação na relação com esses instrumentos, né? Um momento em que nós passamos a ser regulados e determinados pelos aparelhos técnicos em vez de nós dominarmos eles, né? Então, assim, a gente pode dizer que é o momento em que a relação de dominação deixa de ser do aparelho óptico, que é o Sol, e passam a ser os aparelhos ópticos construídos pelo próprio ser humano, né? E assim, pode parecer uma coisa meio esquisita, isso que o Hitler está falando, né, de ser dominado pelo aparelho técnico, mas tem um livro muito bom, que é um livro que foi escrito nos anos 80, se eu não me engano, e o que mostra que, enfim, né, acho que o autor, assim, ele teve um pouco de visão, né, que é o livro chamado Filosofia da Caixa Preta, de um filósofo tcheco, mas que viveu muito tempo no Brasil, né, que é a Filosofia da Caixa Preta, que é o livro do Willem Flusser, né? E o livro é maravilhoso porque, basicamente, ele fala sobre a fotografia, né? Sobre a câmera fotográfica, sobre o ato de fotografar, e ele vai mostrando como a gente que vira refém da câmera fotográfica, né? E, assim, é só a gente pensar, né? A quantidade de foto que a gente produz hoje em dia para povoar redes sociais, né? Um momento meio crítica social foda, né? A gente povoa a internet de fotos, de imagens, de gravações, numa escala, numa quantidade que a gente não tem como consumir isso de fato. Não é para nós, né? O Flusser, ele vai falar assim de uma maneira meio assim quase, sei lá, quase dando vida à câmera fotográfica, dizendo que, na verdade, nós estamos fazendo o que a câmera quer, né? Que é tirar fotos e fotos e fotos e fotos, né? Porque esse é o modo de ser da câmera, é tirar fotos. Então a gente fica tirando fotos e a gente fica refém do desejo da câmera, né? E quem é o bom fotógrafo? Né? Por isso que ele vai falar, como é que é um bom fotógrafo? O bom fotógrafo é aquele que consegue se segurar e só tirar a foto quando ele quer, né? A gente não, a gente tira qualquer merda que acontece, né? A gata faz uma coisa, eu já quero tirar foto, né? Já tiro 1000 fotos. Vou ver elas? Nunca. Não sei. Vou mandar ela para minha cônjuge e depois vai ser esquecido, né? Mas, enfim. Então, assim, a ideia aqui, né, não é abordar o livro todo, né? Enfim, isso é só o começo, né? A gente vai abordando o livro ao longo das outras aulas, né? Mas queria esboçar aqui, pelo menos, a narrativa que o próprio Hitler pretende elaborar ao longo do livro, né? Porque acho que a gente consegue ter uma ideia do que está em jogo ali, né? E a ideia dele é estudar as mídias ópticas, né? O que significa os aparelhos técnicos que organizam a nossa percepção. E para conseguir dar conta disso, ele vai começar pela pré-história, né, dessas mídias, em que, e eu cito, quadros eram pintados
mas não podiam ser armazenados nem transmitidos, muito menos haviam aprendido a se movimentar. Fim da citação. Então, assim, o que a gente tem nessa citação? A gente tem citação, você tem uma captura, né? Mas a coisa ainda é muito imóvel, né? Enfim, e de fato, só a gente pensou no quadro, né? Ele é artesanal, ele é único, ele é singular, etc e tal. Ele não pode ser armazenado direito, ele não pode ser transmitido direito, né? Enfim. E as imagens, elas não se movimentam, evidentemente, né? Mas parece que a diferença, então, da mídia ótica para a sua pré-história, né, é justamente fazer com que esses elementos visuais possam ser armazenados, transmitíveis e movíveis, né, móveis, né? Então, assim, não se trata, como ele faz questão de marcar, né, de uma pré-história separada do seu momento histórico, né? Na verdade, existe uma relação, né? Porque antes mesmo da gente estar diante desses aparelhos técnicos que a gente reconhece como mídias óticas, né? Ou seja, as câmeras fotográficas, por exemplo, os aparelhos artesanais desenvolvidos nesse momento parecem cultivar já um desejo de organização do campo perceptivo que, ao longo dos tempos, foi se tornando cada vez mais possível e real devido aos desenvolvimentos técnicos, né? Então, assim, quando você cria, né, a câmera obscura ou a lanterna mágica, você já está mobilizando o desejo de uma imagem que seja transmissível, né, que seja armazenável, enfim. E assim, então, assim, isso também não significa, é importante marcar, que essa história contada seja linear, né? O que você vai marcar, né? Por um lado, o cinema, ele é uma ideia, né, que estava sempre presente em potencial, né? Por sua vez, a televisão, como ele, enfim, vai afirmar, né, ela não teria sido nem sonhada até o momento que ela foi inventada, né? De fato, a gente vê isso. A gente vê coisas assim, né, nas invenções científicas, né? Tem coisas que são adiantadas, tem coisas que a gente meio que inventa sem querer, né? Uma boa forma de medir isso é a gente comparar, né, ficção científica, sei lá, pega um Star Trek assim dos anos 60, sei lá, se é anos 60 que tinha Star Trek, não sei quando é a primeira temporada, e compara com o mundo hoje em dia, né? Tem coisas que a gente vê, né, que a gente quis realizar. Tem outras que a gente vê, caralho, esses brother aí são completamente atrasados, porque os caras não usam nem um tablet, né? Então, assim, é muito... Inclusive, assim, só a gente olhar, né? Qualquer filme de ficção científica antigo, a quantidade de botão que tem, né? É sempre botão. 30 mil botões. É inimaginável, né? A gente não tem botão. É tudo, tipo, tablet, né? É tudo uma tela digital que você toca com o dedo, né? Então, assim, isso é o tablet, né, o tablet enquanto a tela digitável, né, é uma coisa também inesperada, né, que apareceu, né. Mas, enfim, primeira coisa, então, que ele vai fazer, né, é começar a falar dessa, dessa, digamos assim, dessa pré-história, né. Enfim, agora, o que vem depois, né, desse primeiro passo? Bem, o segundo passo e assim, é um livro que é dividido em 5 partes, mais ou menos, né? O segundo passo é falar dessas transformações de fato, ou seja, da maneira como as imagens puderam ser capturadas e também como se tornaram capazes de se mover, né? Algo que só teria acontecido, segundo ele, no século XIX, num desenvolvimento que vai da invenção da fotografia até a invenção do filme. Então, assim, o que a gente tinha antes do século XIX? Né? Só para a gente situar. A gente tinha, sobretudo, 2 aparelhos, né, que ele vai trabalhar, que é a câmera obscura e a lanterna mágica, né? A câmera obscura ela tem uma história longuíssima, né? Mas, basicamente, ela é um aparelho, né, que, num jogo de espelhos e, enfim, e lentes, ela consegue apresentar uma certa imagem numa proximidade, né? Fala-se que vários pintores do Renascimento, né, eu acho que sobretudo Vermeer, usavam essa operação para conseguir pintar certos detalhes. Enfim, eu acho que tem uma série de questões, né, que esse aparelho óptico, né, ele permitia com que a gente mudasse a nossa experiência da visão, né? E de fato o Renascimento é uma reorganização da visão, que é uma coisa que a gente vê os resultados dessa reorganização nas pinturas, né? No tipo de visualidade que aparece ali.
A lanterna mágica, por sua vez, para quem não sabe, ela é tipo uma lanterna, né? Enfim, tem um ponto de luz que consegue projetar uma certa imagem fora dela, né? Então, assim, uma imagem fixa, né? Mas é tipo uma espécie de projetor portátil. Enfim, só para ter uma ideia, né? Que são aparelhos óticos que, enfim, parecem que são precursores, né? Do que a câmera fotográfica e de filmagem vão fazer, né? Mas o Kittler, então, o que ele vai fazer na segunda etapa da pesquisa dele, né? Ele vai tentar falar, né, do desenvolvimento dos aparelhos óticos propriamente ditos, né? Ou seja, a câmera fotográfica e a câmera de filmagem. E como o Kittler comenta, né, eu acho que isso que é interessante, porque isso é, digamos assim, um movimento que ele está descrevendo, não deixa de ter, num desenvolvimento das mídias ópticas, uma relação de desenvolvimento prévio em campos paralelos. Ou seja, é só a gente pensar no caso da pintura e da fotografia ou do teatro e da ópera para o cinema, né? Porque é quase como se, assim, esses elementos óticos, né, da fotografia e do cinema, eles vão ter uma relação com o desenvolvimento do teatro, né, no caso da filmagem, e da pintura, no caso da fotografia, né? E assim, mas é importante marcar, né, que para além desse desenvolvimento, né, quase como se fosse uma espécie de história paralela, mas que meio que se autonomiza, você vai ter também uma certa concorrência com um outro campo, né, que é o campo da escrita, né? Porque para o Kittler, enfim, não só para o Kittler, né, mas assim, a escrita ela vai ser uma forma, uma mídia, ou seja, algo que armazena, processa e transmite informação, mas ela vai ser uma mídia que é dominante, né? E é só a gente olhar para como é que é a história, né? Tudo que chega para a gente do passado é escrito, né? É predominantemente escrito, né? Claro, tem imagens, tem arquitetura, tem vasos, tem sei lá o quê. Mas, assim, a escrita é uma tecnologia bizarra, né? Assim, é porque eu acho que ela é muito natural para a gente, mas ela é muito permeável, ela é muito, enfim, ela se infiltra, ela consegue se reproduzir, ela consegue, enfim, realmente dominar, né, uma sociedade por conta dos seus ganhos técnicos, né? Mas o que o Greta vai falar, e é isso que é interessante, é que a partir da fotografia e do cinema, você vai ter uma transformação na relação entre as mídias que dominam numa cultura, né? Porque assim, se a gente olha sei lá, né, para pintura, para o teatro e para a escrita, primeiro que a gente vê, né, que assim, a escrita é o que acaba dominando as relações, né, e que acaba se perpetuando com mais facilidade, né? Por quê? Bem, a pintura porque é uma tarefa única, enfim, irreprodutível, né, singular, e o teatro também, né? São singulares de outras formas, né? Mas o teatro porque ele, ele perece, né? E a pintura por causa da sua dificuldade de reproduzir, né? A escrita não, a escrita é feita para ser massificada, né? Então assim, a escrita ela vai, de certa forma, ter uma operação dominante e assim, só para de novo, né, visibilizar como é que isso o Kittler ele vai estudar as tragédias gregas, né, e tal também um pouco. E ele vai fazer um comentário a partir da leitura que ele faz do Nietzsche, que é muito interessante. Porque o Nietzsche ele faz uma crítica da maneira como se lê a tragédia grega, porque ele vai falar assim, lê-se a tragédia grega como se a tragédia grega fosse texto. Né? Por quê? O que chega da tragédia grega? Texto. Né? Mas se você vai na poética do Aristóteles, né, que o Aristóteles viveu, né, um século depois do período áureo da tragédia grega, ele também está comentando elementos textuais. Ele até fala da música e do ritmo aqui e ali, mas o foco é em elementos textuais, ou seja, narrativa, a expectativa, enfim. E o que Nietzsche fala? Puta merda, a tragédia é música, né? É som, é a gente ser afetado no nosso corpo, né? Tanto que ele vai relacionar a tragédia grega com a ópera do Wagner. E por que eu tô comentando isso, né? Porque o fato de que a gente consegue, digamos assim, durante milênios,
né, a recepção da tragédia se deu dessa forma textual, isso é um sinal da subordinação do teatro, né, que é um campo mais das imagens, né, da ação dramatizada, ao texto. Né? Por quê? Porque a própria interpretação das tragédias era de forma textual. Né? Então, assim, a gente vê, né, que tem um monopólio na escrita nesses momentos. Né? Então, assim, e a gente vê que tem uma dependência meio parasitária, né? Porque, assim, o teatro também depende do papel, né? Que é onde vai ser preservado e transmitido. Assim como a ópera depende da partitura, né? Mas, assim, então, assim, até esse momento, até a invenção da fotografia e do cinema, a escrita vai ter um certo monopólio, né? Mas com a introdução das mídias óticas, como diz o Nietzsche, né? A concorrência vai se transformar em outra coisa. Porque não vai ter mais monopólio da escrita, né? E a gente vê isso no mundo hoje em dia, né? Tem muitas coisas que a gente consome. É só a gente pensar nos áudios de Zap, né? Para quem é um adepto dessa tecnologia. A gente achou que a gente ia estar caminhando para um mundo em que mais pessoas iam escrever, mas aí quando você teve um aparato técnico para conseguir, né, transmitir de forma simples, armazenar em pouco espaço áudios, sons ou vídeos, as mensagens de Zap longas, né, pelo menos para várias pessoas, não são mais necessárias, né? Então a escrita, ela meio que tem o seu monopólio rompido, né? Então, assim, a gente pode entender, talvez, assim, uma diferença qualitativa que marca a distância entre a pré-história das mídias óticas e as mídias óticas como um momento em que os elementos óticos, né, as formas de organizar a percepção ótica, não estão mais subordinadas à escrita. Né? Enfim, talvez isso esteja um pouco assim, confuso, porque está condensando muita coisa, mas, enfim, a gente pode elaborar isso depois. Né? Mas, enfim, depois dessa transição, né, ou seja, a terceira parte do livro do Kittler, ele vai investigar os desenvolvimentos internos à mídia ótica. Ou seja, ele vai investigar os avanços técnicos, né, relacionados ao filme e vai falar, basicamente, né, do cinema mudo, do cinema sonoro e do cinema de cores. Né? Mas ele não vai discutir isso apenas de modo técnico, né? E sim relacionando com, cito, a história das mídias em geral, ou seja, não só as outras mídias de entretenimento, como o rádio, mas ao equipamento técnico-científico como um todo. Ou seja, isso implica levar a sério os efeitos do cinema para a própria experiência da teoria. Né? Assim, é quase como se ele estivesse ampliando um pouco o escopo da investigação do Virilio, né? Que tem uma continuidade entre guerra e cinema. Agora o Kittler vai dizer, tem uma continuidade entre essas tecnologias de percepção, seu desenvolvimento técnico e a nossa maneira de pensar a partir delas. Né? Por fim, né, tem mais duas etapas, né, no final dessa história, né, que uma delas é a invenção da televisão, né, e assim, a televisão é importante por quê? Né? Porque ela não é apenas assim, uma miniaturização da operação fílmica. Né? A sua portabilidade para a casa das pessoas. Não é só isso que é a televisão. Né? A televisão ela depende de uma transformação técnico-científica em que a própria estrutura de armazenamento e transmissão deixa de ser feita de uma forma mecânico-química. Né? Porque, assim, se a gente olha para o cinema, para o filme, como é que ele é? Ele é um filme. Então, assim, ele é uma impressão, né? É uma operação química em que a imagem fica registrada no fotograma. Né? Então, assim, tem um elemento mecânico e químico. Com a televisão, a gente tem um armazenamento e uma transmissão que é eletrônica. Né? Imagina se na televisão ficasse tendo filme. Né? Não é isso, né? Não é a reprodução de filme, senão você ia ter que mandar para chegar na sua casa o rolo para projetar, né? O rolo de filme. Então, assim, essa transição ela é importante para o Kittler porque ela vai consolidar o momento em que o mundo passa a ser articulado pela eletricidade. Né? Porque é claro que, sei lá, o rolo de cinema, as salas de cinema, claro que elas são iluminadas, funcionam a partir da eletricidade. Né? Você liga na tomada e funciona. Mas, como diz o Kittler, né? E eu cito, das soluções técnicas seguem então as respectivas
aliás, perdão, né? Assim, as coisas vão, né? A informação vai ser eletrônica, né? Mas isso também vai ter implicações, né, para a nossa experiência ótica, né? Ou seja, o que isso quer dizer, né? Como diz o Kittler agora, né? Das soluções técnicas seguem, então, as respectivas estruturas programáticas em suas dimensões jurídicas, sociais e políticas. Ou seja, é só a gente pensar, né? A maneira como a televisão existe, projeta, se organiza, produz um mundo de imagens é diferente do cinema, né? Tem os programas, aí tem as disputas sobre o que deve ser passado na televisão ou não, sobre ter espaço para conteúdo nacional ou não, enfim, todas essas discussões que de vez em quando a gente fica escutando, né? Mas uma coisa que eu acho interessante lembrar, né, para quem quiser ver, eu recomendo demais, né? Eu recomendo você verem um vídeo da Bjork. É só procurar Bjork televisão ou television, sei lá, em que ela fica desmontando uma televisão e mostrando a esquisitice que é a gente não encontrar nenhuma imagem dentro da televisão, né? Porque isso é a diferença, para mim, pelo menos, esse foi o momento que bateu, né, essa diferença entre a imagem eletrônica e a imagem mecânico-química do filme. Porque se você abre um filme, né, um projetor, você vai ver o fotograma, você vai poder ver a imagem, né? Você não vê a imagem em movimento, mas você vê a imagem impressa. Quando você abre uma televisão, o que você vê? Nada, né? Você vê fios, cabos, placas, mas você não vê imagens, né? Isso é muito doido, né? Eu acho muito doido, porque as imagens, né, a gente está acompanhando o processo de registro delas, né, que é todo mecânico, e de repente elas não estão impressas ali, mas ainda assim elas aparecem, né? Eu não sei vocês, eu sou completamente fascinado pela imagem eletrônica, né? Até porque, né, o nosso cérebro, ele funciona mais assim do que como uma câmera, né? O nosso cérebro, ele é o quê? Ele é neurônios, ou seja, correntes elétricas que produzem imagem. Eu não sei, gente, desculpa, eu fico meio bolado com isso, ainda mais porque esse campo de neurociência, neurocognição, ele é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, né? Mas, enfim, não conheço tanto. Mas, de fato, é meio louco, né? Porque o que a gente vê é uma simulação, né? Porque imagina se o nosso olho registrasse as coisas em formato mecânico, né? Seria tipo... A gente não teria espaço, né? Mas não, ele registra mais próximo de uma, sei lá, de uma câmera digital do que de uma câmera analógica, né? Enfim, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo da Bjork, né? Agora, o último passo, né, que não é mais esboçado no final do livro, aliás, que não é mais que esboçado no final do livro, é a transição futura, né, futuro para o Kittler, mas que para nós parece ser presente, para um mundo em que a mídia ótica predominante se tornou o computador, né? O computador sendo, digamos assim, um aparelho que opera a partir do processamento de dados que, em certo sentido, são mais simulados do que produzidos, né? É só a gente pensar, né, que tudo aquilo que aparece para nós enquanto a gente usa um computador é apenas uma imagem que é projetada para que fique invisibilizado as incontáveis linhas de códigos que realizam as ações que desejamos, né? É como se a gente estivesse sendo protegido da nossa própria ignorância, né? Da nossa própria incapacidade de entender o que é um computador. Então, assim, ainda que a parte do computador na obra seja bem pequena, o computador tem uma centralidade porque ele é a culminação de toda essa história que o Kittler procura reconstruir, né? Segundo ele, todas as mídias ópticas arquivam, transmitem e processam sinais. A diferença do computador, né, enfim, que é uma coisa que a elaborar, né, é que ele vai realizar essas três ações de modo automático, né? Então, assim, a gente pode suspeitar que as implicações disso sejam justamente a consolidação de uma posição em que nós, enquanto não sabemos usar o computador, isto é, enquanto não sabemos programar, a gente estaria de alguma forma submisso a esses aparelhos, né? Enfim, o Kittler ele era meio um pouco pessimista, talvez, né? Mas, e assim, uma recomendação que eu deixo vocês, né, se vocês quiserem ver, eu acho realmente incrível, né?
tem uma artista, né, que é uma amiga minha, que o nome artístico dela, né, é Darks Miranda, que ela fez, acho que até involuntariamente, né, uma reencenação desse vídeo da Bjork, mas que se chama Celular, né? Celular com vários R's. E porque ela faz uma coisa bem parecida, né, de certa forma, né? Falar sobre o celular como um objeto técnico. E eu acho que é relevante, por quê? Porque, assim como, enfim, a Bjork falou da televisão, e a Darks Miranda, ela fala desse computador portátil, que são os celulares, né? Porque um celular é isso, é um computador portátil. Então, eu acho que se vocês quiserem visibilizar essa transição, talvez seja interessante ver o vídeo da Bjork e depois ver o vídeo da Darks Miranda, né? Enfim, o nome é Celular, aí se procurar Darks Miranda, IMS Convida, né, que foi um curta que ela produziu pro Instituto Moreira Salles, vocês encontram isso fácil no YouTube, né? Recomendo demais. Mas, enfim, então, só para fechar aqui, a gente, enfim, hoje foi o prefácio, né? No próximo encontro, vamos avançar, né, no primeiro capítulo, né, que são as pressuposições teóricas. E talvez a gente não dê conta de tudo, né? Mas, enfim, o que importa é a gente conseguir caminhar, né? Enfim, gente, vamos então parar por aqui a aula.